Continuidade à nossa aula anterior, referente à planta de locação e cobertura, nós vamos fazer agora o corte BB. Nós já fizemos a planta baixa, o corte AA e fazer o corte, né? O segundo corte para poder finalizar. O que nós vamos fazer? Observa aqui na planta baixa que nós temos dois cortes. Um corte na transversal e um na longitudinal, né? Esse corte que nós fizemos, que era o corte AA, onde você estava posicionado aqui e observava a edificação deste ponto para este, de forma que você fazia um corte na vertical aqui e desenhava o que você enxergava para frente, né? Agora, nós vamos fazer o corte BB, que é esse em que o observador está posicionado desse lado e olha para cá, né? Olha para a esquerda. Então, para fazer isso, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos selecionar aqui a planta baixa, copiar ela para outro lugar aqui da sua área de trabalho. E aí, você vai rotacionar a sua planta baixa. Então, você vai selecionar ela aqui, ó, vai dar RO de rodar, né? Vai clicar em um ponto e rotacionar ela na forma que está o observador. Então, rotacionou ela, o observador está aqui, né? Desse ponto para esse, certo? Você vai excluir essas partes aqui que não são interessantes, como a piscina. Deixa eu excluir essa parte aqui. E aí, você vai fazer o seguinte, você vai passar o corte efetivamente aqui. Então, TR, Enter, Enter, você vai cortar aqui, ó. Cortou. Cortou e vai excluir tudo isso aqui. Vamos excluir. Deixa eu voltar aqui para ver o que foi que eu excluí. Vou deixar essa porta para a gente se localizar, mas vamos excluir essa parte aqui de baixo. Aliás, não vou deixar não, vou excluir. Excluir essa parte aqui. Você vai clicando e dando delete, certo? E a linha de raciocínio é a mesma do corte A. Então, você vai vir aqui embaixo, vai colocar L, Enter, desenhar um traço aqui, ó. Certo? E vai vir com as paredes que estão cortadas aqui, todos os elementos que estão cortados. Então, a partir do momento que cortou aqui, na vertical você consegue ver essa parede e essa, né? Observa bem onde a linha tracejada está passando. Então, você consegue ver essa parede, essa. Aqui não tá cortando nada, mas você consegue ver o vaso de frente, né? A linha continua, você também não tá cortando nada até esse ponto aqui, mas consegue ver a pia de frente, né? E aqui ela corta no meio da porta, né? Ó, ela passou aqui pela porta, né? Então, você vai conseguir ver a porta cortada. Aqui ela não tá cortando nada, mas você consegue ver essa parede aqui de frente e esse cantinho aqui de frente. Então, ela segue, você também não tá cortando nada, vai ter só a parede lá no fundo. E essa linha aqui que representa o final da área de lazer, né? Então, nós vamos representar aqui, ó, L, Enter. Então, eu consigo ver essa parede aqui, né? Vou puxar o traço, aí eu vou dar offset, O, Enter, ponto 15, a espessura da parede, né? Desse ponto pra cá. Aí, não tô vendo nada. Até então, só a parede lá no fundo, mas isso eu não tenho como desenhar até então, né? E tô vendo também que a porta foi cortada ao meio. Então, vou clicar aqui onde tá a porta, ó. Vou puxar a linha. Offset de ponto 15. E aí, continuo. Não consigo ver nada, eu consigo ver esse ponto aqui, que é a linha, né? Mais uma linha. Então, L, Enter. Vou vir aqui, descer. E vejo o final aqui, que é essa outra linha. L, Enter. Desceu até aqui, ok? Então, nós vamos só cortar essa parte de baixo. TR, Enter, Enter.
vir eliminando aqui, certo? Ok. Tá. O que nós vamos observar agora? Se a gente tem algum bloquinho aqui que representa o vaso de frente e um que representa a pia de frente. Deixa eu olhar se tem nesse aqui pra gente copiar. Ó, já tem aqui nesse pra gente copiar. Então, vou selecionar aqui. Você vai só selecionar, dar CO, Enter e levar pra cá. Seleciona M, copiou. Então, vamos soltar o vaso aqui, né? Então, temos o vaso de frente e vamos colocar o bloco que representa a pia de frente. A pia tá aqui. Vou dar Ctrl C, que fica mais fácil. Trazer pra cá. Ctrl V. Você pode posicionar ela numa altura de 90. DI, Enter. Clicar aqui. Offset, Off, Enter. Ponto 9. Só pra gente saber onde posicionar. Aqui. Você vai clicar, selecionar tudo, M, Enter, desse ponto para esse, certo? E aí, só excluir a linha anterior. Bom, aqui nós temos, então, o vaso e a pia. E agora, vamos apenas representar a porta, né? Cortada. Então, a porta, ela tem uma altura de 2,10. Offset de 2,10. Clicar nesse ponto aqui e subir a linha e cortar para representar a porta. TR, Enter, Enter. Cortou, cortou. Vamos representar ela das cores que estão aqui na janela, né? Então, MA, Enter. Vou pegar essa propriedade aqui, ó. Fica vermelha. Aqui, aqui, aqui. Aí, aqui tá representada a porta. Depois a gente arruma aqui essa parte de cima para retirar o vermelho, certo? Representada a porta, aqui eu tenho a parede desse ponto aqui, né? Que representa que eu tenho uma curva, vamos dizer assim, né? Aqui, ó. Passo daqui pra cá, certo? E aí, observa que agora nós vamos fazer o pé direito, né? Vamos inserir um pé direito de 3. Então, offset de 3. Então, você clica aqui nesse ponto, sobe 3. Lembrando que nós falamos que essa aqui é feita na laje. Então, vamos colocar mais um offset de ponto 15. Desse ponto pra cima, certo? E vamos retirar esse excesso aqui. TR, Enter, Enter. Retirei o excesso. Agora, observe o seguinte. Aqui na planta baixa, a linha tracejada, essa linha tracejada aqui, ela representa a projeção da marquise. Significa que aqui eu tenho uma marquise, né? A laje, ela não morre nesse ponto aqui, ela vai até mais aqui adiante. Então, isso daqui eu preciso representar, porque quem for executar, se você não representa aqui, ele não vai, e se você não tiver um 3D, ele não vai entender que você tem essa marquise, que essa laje se estende até mais à frente. Então, nós vamos pegar essa linha aqui, ó, esse ponto daqui, e puxar pra cá. TR, Enter, Enter, pra cortar aqui, né? Ó, tá vendo? A laje, ela vai daqui até lá na frente. Então, eu vou cortar isso aqui, ó. Aqui é a minha laje, né?
Aí aqui, que é a parede é esse espacinho aqui é parede. Deixa eu cortar aqui para vocês observarem melhor. Ó, esse ponto daqui pra cá é parede, certo? Ó, aqui é a nossa porta que foi cortada, a linha passou aqui. Acima da porta é parede, né? Mais acima eu tenho a laje, aí depois da laje é só o telhado, certo? Agora, observa o seguinte, ó, vamos voltar bem aqui na planta de cobertura. O nosso corte é esse corte aqui, ó, esse, né? O observador, ele tá nesse ponto, olhando pra cá, de acordo com a seta aqui do corte. A nossa telha, a inclinação dela é desse ponto pra esse, né? Então, se o observador tá olhando daqui pra cá, essa parte aqui é a parte mais baixa e essa aqui é a parte mais alta do telhado. Concorda? Porque ele é só uma água, né? Ó, ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Aqui é o nosso ponto mais baixo. Aqui o nosso ponto mais alto, certo? Se você ficar com dúvida na hora de colocar a inclinação, você vai fazer o seguinte. Vamos excluir isso daqui, essa parte aqui de cima. Né? Para facilitar. E lá ele tá dizendo o seguinte, que a nossa inclinação é de 10%. Então, você ficou com dúvida em como que vai ficar a inclinação aqui, você vai fazer o seguinte, dá L Enter do ponto de onde inicia seu telhado, então, desse ponto aqui, e aí você pode lembrar o seguinte, você inseriu lá no final uma calha, né? E a calha, ela tem 20 centímetros de largura. Você vai olhar aqui, vai dar o espaço da calha, então, por exemplo, offset ponto 20, enter. Esse espacinho aqui é o espacinho da calha, né? Então, vamos dizer que a calha tem 0,05 de altura. Offset ponto 0,5, enter. Aqui pra cá, né? Ó, esse espaço aqui é o espaço da calha, né? Aqui é a calha. Ok. O nosso telhado, ele vai começar daqui, porque a telha vem nesse ponto aqui e a água vai escoar daqui pra cá, certo? Então, você ficou com dúvida em relação à inclinação e como colocar a inclinação aqui, você vai fazer o seguinte. Você vai dar L, Enter, desse ponto aqui pra frente, de 1, Enter. E vai subir o valor correspondente à inclinação. Então, se a sua inclinação é 10%, você vai subir ponto 1. Ponto 1, Enter. Subiu, você vem aqui com a linhazinha e encaixa nessa aqui, ó. Ficou a inclinação. Fez isso, tá com a inclinaçãozinha, você vai estender essa linha até o final. Então, você vai fazer o seguinte, Extend, Enter, Enter. Ó, a linha foi até lá em cima. A espessura da telha, a gente considera mais ou menos 5 centímetros. Offset, ponto 0,5. Desse ponto pra cima. E aí, você fecha aqui, ó, sua telha. E aí, depois é só excluir essas linhas aqui, certo? Agora, vamos só copiar as cores. Então, MA, Enter. Copiar da planta de locação e cobertura, né? Aqui, ó, da calha. Então, aqui fica feito o seu telhado. Essa sua altura aqui, ela vai ser a mesma do seu corte AA, né? Então, vamos olhar lá no nosso corte AA, quanto que era a altura dessa parede. Ó, a altura da parede é de 80. Então, você vai vir aqui, ó. Vai dar um offset de ponto 8. Você vai clicar desse ponto pra cima. TR, Enter, Enter. E aqui você vai inserir o ponto da parede também, né?
Agora nós vamos inserir a parte das rachuras da laje e aqui do final do solo, né? Então, vou pegar aqui esse corte aqui, colocar mais próximo, só pra gente observar. Quando vocês forem fazer, e é por isso que eu fiz separado, você pode posicionar um corte em paralelo ao outro e aí pegando as propriedades e também as alturas, para não correr o risco de você errar, né? Então, vamos inserir primeiro aqui o nome da telha. Então, Ctrl C, Ctrl V, aqui é telha fibrocimento. Vamos excluir essa parte aqui de cima. Então, telha fibrocimento, né? Aqui a gente tinha a calha, só para vocês verem mesmo como que era posicionado. Aqui no final ficou bem pequenininho só pra gente inserir a parede aqui, para vocês terem noção de como que funciona. Aí agora nós vamos inserir a rachura, né? H-Enter, nesse ponto aqui. E aí vou copiar as propriedades, MA-Enter, daqui pra cá, certo? E vou inserir também as cotas, os nomes e os níveis. Então, no nosso banheiro, ou no lavabo, né? O lavabo, o nível é 25, eu vou só copiar aqui em Ctrl C, Ctrl V pra cá. Você colocar o vaso mais para baixo um pouquinho. Aqui na frente, que é a área de lazer, a inclinação é 28, né? Vamos copiar aqui também. Ctrl C, Ctrl V. Certo? E aí, nós vamos só inserir as cotas e o solo. Vamos inserir logo o solo aqui, offset 0.5. E aí, a gente sai só cortando aqui, ó. Faz um retângulo. E aí, copia a rachura aqui. MA, Enter. Desse ponto para isso, certo? Tá, agora nós vamos inserir as cotas, né? Então, vamos só inserir as cotas. DLI, Enter. Desse ponto para esse. Eu não costumo inserir a DCO, Enter para continuar, né? Eu não costumo inserir cotas de porta, porque a gente já tem na planta baixa as alturas, certo? E agora a gente só insere aqui o nome do corte. Então, CO, Enter. Corte BB. E aí, coloco aqui a escala 1/50. Dessa forma, fica finalizado o nosso corte. Muito parecido com esse corte que já estava feito aqui para vocês. Eu vou enviar para vocês o arquivo para vocês reproduzirem o corte e enviar depois. Agradeço por terem